Neste ponto de limpeza e formatação dos dados, a dúvida mais comum dos alunos, principalmente dos iniciantes, é a seguinte: o que eu devo limpar afinal de contas? O que eu devo formatar ao olhar os dados? Bom, não existe uma única resposta para esse tipo de pergunta, porque cada conjunto de dados será completamente diferente. O que eu procuro fazer em cada projeto é trazer o maior número possível de exemplos para que você tenha como referência quando estiver trabalhando seus próprios projetos. E aqui vai uma dica valiosa para você. Observe que nós temos aqui muitos dados no formato de texto, não é isso? Então, por exemplo, o nome do anime é um texto, os produtores é uma lista de valores, de palavras, então é um texto, depois eu tenho valores numéricos, depois eu tenho mais texto aqui no final e assim por diante. Quando trabalhamos com texto, muito provavelmente vai ser necessário algum trabalho de limpeza, formatação, etc. Porque nós extraímos os dados de uma página web. Quem construiu a página web não estava preocupado com o seu processo de análise, não é? Claro, estava preocupado em construir a página e mostrar para a audiência. Se você quer extrair esses dados para análise, espere realizar algum trabalho de limpeza e formatação. Se você vai extrair dados de um banco de dados transacional, talvez os dados já estejam razoavelmente limpos, porque alguém já se preocupou com isso ao carregar os dados. Então, não dá para ter uma receita de bolo única dizendo faça isso, faça aquilo, vai funcionar em todos os casos. Isso não existe, ok? É por isso que esse trabalho de limpeza e formatação é tão complexo e por isso eu dou ênfase a cada projeto, trazendo o maior número possível de exemplos. No final das contas, tem que usar o bom senso. Olhe para os dados e identifique as necessidades. Vamos fazer isso juntos agora? Eu vou imprimir aqui o DF, que é o nosso data frame, na coluna Producers, ok? Vou olhar somente para essa coluna. Vamos imprimir. Me diga, esses dados estão prontos para uso? Não, não estão. Observe que, primeiro, cada linha é uma lista de valores. Abre e fecha colchetes em Python. Cada nome está entre aspas simples. Eu tenho os nomes separados por vírgula. E eu tenho espaço entre o primeiro nome, o segundo e o terceiro e assim por diante. Pois bem, se eu for trabalhar com uma lista dentro de um data frame, dá um trabalho gigantesco. Não compensa. Então eu vou remover a lista, sem perder os dados, obviamente. Então, vou tirar o abre e fecha colchetes. Está acompanhando o raciocínio? Pois bem, também vou remover as aspas simples, que eram importantes lá na fonte de dados, agora já não são mais. Vou remover. Vou substituir a vírgula por ponto e vírgula. Para quê? Para criar uma sequência de caracteres, que vai facilitar mais tarde o meu trabalho. E vou remover aquele espaço em branco. Veja, são as minhas decisões. Estaria errado se eu não fizesse tudo isso? Não. Depende do objetivo da análise, ok? Executar aqui o código em Python não é o maior problema, hein? Eu quero que você entenda o que estamos fazendo. Estou me esforçando para isso. Observe as funções que eu tenho aqui. Vou remover as aspas. Quando tiver aspas simples, eu então vou substituir por vazio. Eu estou colocando entre aspas duplas porque é assim que é necessário quando eu trabalho com a função replace, ok? Quando encontrar aspas simples, substitua por vazio, ou seja, remova as aspas simples. Quando encontrar o abre colchetes, substitua por vazio. Quando encontrar o fecha colchetes, substitua por vazio, por favor. Quando encontrar vírgula, substitua por ponto e vírgula. Quando encontrar espaço em branco, substitua por vazio. Vamos então criar essas funções e agora eu vou aplicá-las à coluna Producers, ok? Eu vou aplicar, mostrar o resultado e aí conversamos sobre o código. Executa. Isso aqui é bem diferente disso aqui, concorda? Eu estou olhando para uma única linha, não é? Veja que aqui eu tenho o índice 0, ok? Então, essa linha é a original. Eu agora tenho isso aqui. Veja que está entre abre e fecha aspas, mas é toda string, não é? Não cada string individual. Cada nome agora é separado por ponto e vírgula, sem espaço. Essa é uma decisão minha, porque lá na frente eu vou precisar disso quando fizer a divisão desses dados em diferentes colunas. Por hora, isso aqui me ajuda na limpeza que eu preciso. Veja, é uma decisão do analista, ok? Já já você vai entender por que o ponto e vírgula entre os nomes. E como aplicamos isso? Eu chamo a função para remover aspas, passo a coluna como argumento, mas passo como string, por isso ponto .str.
para que não tenha nenhum problema na hora que estiver fazendo a execução. Se eu não passo como string, ele leva como object, e aí dá diferença na hora que você fizer a execução, ok? Eu chamo a função na coluna producers. Ele vai remover as aspas, eu gravo o resultado na própria coluna producers. Faço a mesma coisa com as outras funções. Coluna producers já está razoavelmente limpa e formatada. Eu tenho outras colunas que seguem o mesmo padrão. Vou até colocar aqui para você, inclusive. Vou trazer aqui também def gêneros. Então vamos adicionar uma célula. Vou colocar aqui gêneros. Observe que é basicamente o mesmo padrão da coluna de producers. Então eu vou usar a mesma solução, igualzinho. Só mudo qual é a chave que eu estou usando do data frame, qual é a coluna. Executa, observe o resultado de uma linha, lá está. Tem uma outra coluna também com o mesmo padrão. Também vou acrescentar aqui para você. Então traz para cá, coloca, pega aqui o nome da coluna, executa, lá está, mesmo padrão. Ótimo, adoto a mesma solução. Executa as funções, vamos dar uma olhada em uma linha, perfeito, e agora ao nosso conjunto de dados. Veja que a coluna producers agora é bem diferente do que eu tinha anteriormente. Aqui está a coluna original, não é? Producers. Agora, observe o que nós temos. Veja que é uma string. Isso aqui na prática é uma única string separada por ponto e vírgula. A mesma coisa para os gêneros, a mesma coisa para as empresas que têm o licenciamento. Nós colocamos o ponto e vírgula, sabe por quê? Porque daqui a pouco, cada produtor vai virar uma coluna. Daqui a pouquinho. Vamos acrescentar muitas e muitas colunas a esse data frame. Então, por isso o ponto e vírgula aqui, ele vai ser, na verdade, um auxílio para outra tarefa que faremos mais à frente. Então, fizemos um primeiro trabalho de limpeza e transformação. É claro que eu poderia ter feito quase tudo de uma vez, não é? Mas o objetivo aqui do curso é ensinar para você, passo a passo. Muitos alunos são iniciantes. Estou mostrando tudo da maneira mais didática possível. Continuamos no próximo vídeo. Até lá!